Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para estudarmos agora o numeral, essa classe de palavras, às vezes muito pouco estudada, mas tão importante quanto todas as demais que já estudamos até aqui, como as outras que ainda iremos estudar. Então prepare-se e vamos aprender um pouco sobre o numeral, a fim de que, se esse assunto aparecer na prova, nós estejamos preparados para lograr êxito e vamos lograr. Bons estudos, me acompanha aí. O que vem a ser, então, essa classe chamada de numeral? Está aí a definição, mais uma vez, uma definição operacional, porque, como sempre dissemos, essa definição não é cobrada em prova, mas o entendimento dela ajuda-nos a esclarecer aspectos importantes daquilo que vamos estudar. Então, numeral é uma classe de palavras que indica uma quantidade exata de pessoas ou coisas e a posição que elas ocupam em uma dada sequência, podendo ainda indicar-lhes a multiplicação e a fração. É exatamente a partir ou em decorrência dessa definição que nós vamos estudar os numerais cardinais, ordinais, multiplicativos, fracionários. Ok? Então, nós vamos ver agora como se classificam os numerais. Estão aí as duas primeiras classificações dos numerais. A primeira delas, os numerais cardinais. E o que são, ou o que vem a ser, esses numerais cardinais? São aqueles que indicam quantidade, ou um número determinado de pessoas, seres ou coisas. 20 pessoas já chegaram ao salão de festas. Veja, 20 é uma quantidade. 20 pessoas já chegaram ao salão de festas. Né? Ordinais, diferentemente dos cardinais que indicam quantidade, os ordinais vão indicar ordenamento, posição dessas mesmas pessoas, seres ou coisas. Então, veja aí o nosso exemplo. A Adriana foi a terceira convidada a chegar ao salão. Vejam que o que está sendo indicado aí é a posição da Adriana, que foi a terceira convidada a chegar ao salão de festas. As outras duas classificações, multiplicativos e fracionários, são as que veremos agora. Multiplicativos são aqueles numerais que indicam a multiplicação de determinada quantidade de pessoas, seres, coisas. Já chegou aproximadamente o triplo de pessoas que antes havia no salão de festas. Vejam que se está indicando triplo, ou seja, 3 vezes mais, ou seja, daí multiplicativos. Os fracionários indicam a divisão, o fracionamento de determinada quantidade de pessoas, seres ou coisas. Então veja o exemplo dado. Possivelmente não caberá no salão de festas 1/3 dos convidados. Ou seja, isso aí é uma parte, uma determinada fração. Não será, né, a quantidade total, mas apenas 1/3, ou seja, uma divisão, um fracionamento de uma quantidade que era esperada aí de convidados. Daí esse tipo de numeral ser chamado de fracionários. Aqui nesse slide, a título de conhecimento, eu apresento a vocês, né, alguns numerais multiplicativos e fracionários, só para que continuemos entendendo o que vem a ser um e o que vem a ser outro. Vejam os multiplicativos. Eu tenho dobro, duplo, dúplice, triplo, tríplice, quádruplo, quíntuplo, sextuplo, séptuplo ou sétuplo, octuplo, nônuplo, décuplo, undécuplo, duodécuplo, cêntuplo e assim por diante. Foram apenas uns exemplos aí desses numerais multiplicativos. Já os fracionários, meio, metade, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Vejam, cuidado aí, quando você ouve terço, quarto, quinto, sexto, isso aí então é ordinal. Não, que você tem 1/3, 2/3, 1/4, 2/4, 3/4, 2/5, 3/5, 2/6, 1/6, É sempre acompanhado aí
dessa ideia de fração, de divisão. E aí temos um décimo, onzeavos, duodécimo, dozeavos, centésimo e assim por diante. Interessante também é saber que a classificação de cardinal, ordinal, multiplicativo e fracionário, nós também temos os chamados numerais coletivos, que são aqueles que indicam o número exato desses seres ou coisas dentro de um conjunto. Então vejamos como isso funciona. Então, eu tenho ali o numeral bimestre. O que significa bimestre? Especificamente 2 meses. Biênio, 2 anos. Bíduo, período de 2 dias. Centena, grupo de 100. Centenário, período de 100 anos. Década, período de 10 anos. Dezena, grupo de 10. Dúzia, grupo de 12. Grosa, grupo de 12 dúzias. Par, grupo de 2. Lustro, período de 5 anos. Quina, série ou conjunto de 5 números. Século, período de 100 anos. Semestre, período de 6 meses. Quarentena, período de 40 dias. Quinquênio, período de 5 anos. Sexênio, período de 6 anos. Septênio, período de 7 anos. Sesquicentenário, período de 150 anos. Tríduo, período de 3 dias. Trinca, grupo de 3 elementos. Então são aí alguns exemplos desses numerais coletivos, alguns deles, ou a maioria deles, muito ouvidos por nós. Quero chamar a atenção de vocês para um dado importante que está presente aí nessa tabela, que são os algarismos arábicos e romanos, né? Que nós temos aí como arábicos, aqueles conhecidos, né? 1, 2, 3, e os romanos, a representação deles, que nós vamos usar muito para indicação de capítulos ou de títulos honoríficos, né? Como de reis, papas e assim por diante. Então vejam que nós temos aí, né, uma série muito interessante. Vejamos aí, ó, o arábico tem 1, romanos 1, cardinais 1, ordinais primeiro. E assim por diante, para que você verifique aí, eu coloquei, né, de 1 até a 20, entrando na outra tabela. Depois eu passo para as dezenas, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Depois eu vou para as centenas até chegar a 1000. E vou dando aí os exemplos. Mais à frente, nós vamos falar quando é que eu uso, por exemplo, né, o numeral romano, né, com a sua leitura cardinal ou com a sua leitura ordinal. Isso é muito importante porque isso cai em prova. E às vezes, nas minhas aulas, quando a gente pede para algum aluno ler e tem um algarismo romano, ele não sabe se é segundo, se é 2, se é décimo, se é 10. Então isso é importante a gente conhecer e saber. Antes, porém, de vermos esse uso desses algarismos romanos, né, e dos demais, vamos ver essa observação que eu julgo bastante interessante, né, que são consideradas numerais cardinais, ou seja, indicando quantidade, as palavras zero e ambos, ou ambas. 0 na prova é uma nota inaceitável para alguém que dispõe de tempo para estudar. Mariana e Henrique, aproximem-se, por favor. Ambos podem sentar-se ali. Então, atentem para essa observação que acabo de fazer. Agora sim, vamos ver um emprego dos numerais. Então, número 1. Os ordinais, como último, penúltimo, antepenúltimo, não possuem cardinais correspondentes. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu tenho 3 corredores numa prova, né? Então, tem o que vai chegar em primeiro, o que vai chegar em segundo e o terceiro será o último, né? Então, você não pode dizer, todo 3 será o último. Não, se a prova tiver 4 corredores, 5, 10, 15, 20, milhares, então por isso que não há um numeral correspondente, mas nós temos a ideia, né? O que é o último? Obviamente, aquele que chegou atrás de todos os outros. O penúltimo é aquele que chegou antes do último. E o antepenúltimo é aquele que chegou antes do penúltimo. Mas nós não temos um numeral ordinal correspondente. 2. Designando séculos
Muito importante isso daqui, hein? Designando séculos, reis, papas e capítulos, utiliza-se na leitura ordinal até 10º. Então, Gregório, 7º. Pedro, 2º. Século, 10º. A partir daí, ou seja, de 11, usam-se os cardinais. Então, tomo 15, século 21, capítulo 11. Atentem, guardem muito bem isso. 3. Se o numeral vier antes do substantivo, será obrigatório o ordinal. Então, 25ª Bienal Internacional do Livro. Nós não podemos dizer 25 Bienal Internacional do Livro, mas 25ª, porque, veja, o numeral veio antes do substantivo, né? 8ª Semana de Cultura, e não 8 Semana de Cultura. 4. O numeral 14 apresenta duas formas por extenso. Então, é correto falar 14 ou 14, tal como escrever 14 ou 14. E 5. A forma milhar é masculina, portanto, não existe algumas milhares de pessoas, e sim alguns milhares de pessoas. Guardem isso, isso é muito importante. Vamos dar uma exercitada. Vamos ver se a gente entendeu isso que falamos até agora, ok? Vejam que questão interessante essa aí da AFA. Quanto ao emprego dos numerais, assinale a alternativa correta. O Papa Paulo VI foi um mártir da Igreja Católica. Lembrem-se, né, até 10 nós usamos o ordinal. Então, o Papa Paulo VI. Então, não pode ser letra A. Vamos lá. B. O 21º século é a nossa realidade. Está aí a resposta certa, porque lembra-se, antes do substantivo, se vier o numeral, nós fazemos a leitura, não é como se fosse o quê? Como se fosse ordinal. Não é o 20 século, mas o 21 século, mas sim o 21º século. A C, o capítulo 19 fala sobre a história do Brasil. Depois de 10, a partir do 11, nós já usamos o numeral cardinal. Então, o capítulo 19. E o século V, até 10, nós usamos o ordinal. Então, o século V. Então, a nossa resposta, sem dúvida, é a letra B de bola. Olhem que questão interessante essa aí da Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante. O período em que a palavra sublinhada não se classifica como numeral encontra-se na opção, vejam, A, uma tarde sem se despedir montou no cavalinho Pampa. B, com a morte de meu velho, que me deixou o sítio 15 dias atrás. Nos primeiros dias foi bonzinho. D, bradou que eu tinha um amante, o meu afilhado bem que era meu filho, e antes de contar até 3... Letra E, disparou 2 tiros na minha direção, só não acertou porque me desviei. Gente, essa é muito fácil. Qual a alternativa cuja palavra sublinhada não é um numeral? Né? É a letra A. Né? Esse uma tarde aí é um artigo indefinido e não um numeral. Pode ver que é uma tarde, não é uma tarde precisa, é uma tarde, né, indefinida e indeterminada. Então, a resposta certa aí é a letra A. Bom, pessoal, chegamos aí ao final da nossa aula sobre numeral. Uma aula simples, eu sei, mas eu julgo bastante esclarecedora. E nós nos vemos na nossa próxima aula, em que vamos falar de artigo, aula imperdível. Então, bons estudos, se for o caso, volte a ouvir essa aula e até o nosso próximo encontro.